Caros alunos, vamos para mais uma aula de desenho técnico. Vamos comentar um pouquinho a respeito das normas. Qual que é a importância das nossas normas, técnicas no desenho? Primeiramente, nós já vimos na primeira aula alguma coisa sobre a norma, mas vamos dar uma relembrada aí em questão que a ABNT, que é Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é um órgão que foi fundado em 1940 com o propósito de padronizar os procedimentos nas representações gráficas de desenho técnico. Então, com essa forma, com essa norma, então foram instituídas aí as normas para a criação de uma linguagem uniforme que facilita a relação internacional entre os países. E no caso no Brasil, é a ABNT que é responsável pela aprovação e edição dessas normas, que são registradas como brasileiras pela sigla NBR e estão em consonância com as normas internacionais aprovadas pela ISO, que seria o nosso sistema aí, ou a organização que abrange todas as normas técnicas dos países, correto? Então essa é a importância, ter uma linguagem universal para que todo mundo, para que todo pessoal consiga interpretar o desenho da maneira mais fácil possível, tá ok? Então essa é a importância ali. Agora nós vamos ver a respeito de cotagem, tá ok? Nós temos aí o exemplo, aí um desenho, onde eu tenho a perspectiva, eu tenho a projeção, mas nem sempre somente o desenho, entendendo o nosso desenho, nós conseguimos produzir. Ó, eu tenho outro desenho, está mostrando ser perfeitinho, as três vistas, a perspectiva, porém falta alguma coisa para que nós podemos fabricar esse produto, correto? Então o desenho, como foi falado, ele dá todas as informações possíveis para que a pessoa consiga confeccionar, consiga produzir a peça que está sendo requerida, tá ok? Então o conhecimento das formas, embora ela seja importante, ela não é suficiente para a execução de um objeto, ó. Falta alguma coisa, eu tenho aí o perfil aí de várias peças, mas está faltando algum detalhe. Como que eu sei a medida dessa peça? Como que eu sei outros detalhes importantes nessa peça? A furação que tem nela, qual que é o posicionamento que vai ser essas furações, tá ok? Então tá faltando algo, esse algo seria nada mais do que as cotas, ou seja, as medidas que vão representar o nosso desenho para poder confeccioná-lo, tá ok? Então, para nós executarmos qualquer objeto, você precisa, além das informações do desenho em si, nós precisamos saber o tamanho, ou seja, as dimensões exatas do objeto e cada uma de suas partes. Então eu tenho aí um exemplo aí de um objeto que está mostrando, eu sei que tem um furo com um diâmetro de 240, eu sei que eu tenho um raio numa peça com um raio de 200, eu sei que ela tem lá um comprimento, vamos pensar assim, de 800 milímetros, ela tem uma altura da base inferior até o centro do furo de 600, então eu tenho todas as informações para que eu possa confeccionar essa peça, certo? Então as dimensões do objeto, elas devem ser indicadas no desenho sobre formas de medidas e também tudo padronizado direitinho, tem a maneira correta de se fazer a cota, como que ela é representada no desenho técnico. Isso em função do quê? Em função das normas que nós vimos que é a ABNT que rege tudo isso aí. Então, a indicação de medidas no desenho técnico, ela recebe o nome de cotagem. Ao indicar as medidas ou cota no desenho técnico, o desenhista segue determinadas normas técnicas. No caso, a cotagem
ela é normalizada pela norma ABNT NBR 10126/1987. Então essa é a norma técnica referente à cotagem. Então nós temos aqui elementos de cotagem. Então nós vamos ver agora o que eu tenho aqui nos elementos de cotagem. Para interpretar o desenho cotados, você deve conhecer 3 elementos básicos. Primeira coisa que eu devo conhecer é a cota. O que é a cota? Cota é o valor numérico. Então eu tenho aqui, ó, 15, 10, 50, 14, 13, 11, 20 e 17. Então nessas vistas, na vista frontal, na vista superior e na vista lateral esquerda, eu tenho as cotas, ou seja, as medidas que vai determinar o tamanho dessa peça, tá ok? Então eu preciso saber outra coisa, eu preciso saber a linha de cota. O que é uma linha de cota? Linha de cota é aonde a cota foi determinada. Então aqui, ó, nessa linha de cota eu tenho uma cota de 14. Nessa linha de cota que está me representando o comprimento da peça, eu tenho uma medida de 50. Essa linha de cota que está representando a largura da peça, eu tenho a medida de 17. Nessa linha de cota que está representando aqui a altura da peça, eu tenho a medida de 20. Tá? Então, nas linhas de cota é onde nós colocamos o valor numérico. E eu tenho as linhas auxiliar de cota. O que é a linha auxiliar de cota? É onde ela vai representar até aonde que a medida chega. Por exemplo, a medida de 50, ó, ela vem aqui até aqui. Então, essa linha auxiliar de cota é a linha até onde a linha de cota vai estar presente. Correto? Existem regras básicas também para isso aí. Por exemplo, ó, a linha auxiliar de cota, ela não toca na peça. Ela fica longe da peça. Pode observar que todos os desenhos aqui, a linha auxiliar de cota, ela não toca na peça. Correto? A nossa linha de cota, que tem as setinhas, ela encosta na linha auxiliar de cota. Certo? E a nossa cota, que é escrita na nossa linha de cota, ela também não encosta na linha de cota. Então isso é normas, tudo normalizado, para que saia uma coisa bem feita, um desenho bem apresentado. Então, aquela norma que nós vimos anterior, é ela que decide tudo isso aí para que o desenho seja normalizado. Então, eu posso pegar um desenho de qualquer país, eu vou conseguir interpretar o desenho sem problema algum, tá? Nesse desenho aqui, só para a gente relembrar, nós vimos algumas linhas. Eu tenho aqui, ó, a linha de contorno, tá? É uma linha contínua, um pouco mais grossa. Eu tenho uma linha aqui, ó, tracejada, que é a linha invisível, que seria a linha daqui, que eu não estou conseguindo enxergar. Então, aí é uma normalização. Então, a linha tracejada eu já sei que é uma linha invisível, que eu não consigo enxergar, mas ela existe, por isso que ela é representada por linha tracejada. Aqui nós temos os elementos. Vamos rever os elementos novamente de cotagem, que seria o quê? Cota. Então, os números que estão em vermelho aqui, seria a cota. Então, lembrando, cota nada mais é do que a medida da peça, tá ok? Então, um dos elementos de cotagem está aí a cota. Outro elemento, linha de cota.
como ela é representada, ela pode ser representada dessas duas formas, tá? Então eu tenho aqui, ó, duas formas que eu posso representar, e aqui nós temos a nossa linha de cota em vermelho com a medida de 25. E o terceiro elemento é a nossa linha auxiliar de cota, que é a linha que eu falei para vocês que não encosta na peça, tá? E ela que encosta, ou seja, ela que limita a nossa linha de cota. Tá ok? Então é assim que a gente coloca a medida. Vamos aproveitar e já dar uma explanada aqui. Tá vendo a cota de 25? Ó. Ela é escrita à direita, aliás, à esquerda da nossa linha de cota. E escrita da onde? De baixo para cima. Tá ok? Então, só para vocês verem. Eu nunca vou poder pôr ela pro lado de dentro. Então, ela tá à esquerda da linha de cota. Esse valor de 50, ela tá acima da linha de cota. Ó, o valor de 12 também acima da linha de cota. Eu não posso colocar abaixo, senão tá errado também, tá fora da norma. Tá ok? Então as regras gerais de cotagem seriam o quê? Ó? Os elementos de cotagem, ele aparecem disposto no desenho técnico de acordo com as características das peças. Então cada peça vai ter uma característica diferente e vai ter uma cotagem diferente, tá? Como essas características variam muito, não existe uma regra fixa, falar, ó, você vai cotar assim, 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 sempre dessa forma. Não é assim, tá? Tudo vai ser de acordo com a peça que nós estamos executando, que nós estamos desenhando, tá? Mas a pessoa que executa o desenho técnico, então, quem está executando o desenho técnico, ó, a pessoa que executa o desenho técnico, ela deve se basear em algumas regras gerais, tá? Que regras são essas? São as regras que está disposto a cota de forma que não prejudique a clareza do desenho. Então, como assim prejudicar a clareza do desenho? Eu não posso ficar colocando muita cota, eu não posso ficar colocando cota que possa esconder algum detalhe do desenho, tá? Ou então a cota vai estar no local que eu não consigo identificar ela direito. Então as cotas têm que estar em posições adequadas para que não prejudique a clareza do nosso desenho. Nós vamos ver aí mais para frente alguns exemplos. Por exemplo, ó, quando a linha de cota está na posição horizontal, ó, a linha de cota está na posição horizontal, como no caso aqui, né, no nosso desenho aí, no nosso modelo, a cota deve ser indicado acima e paralelo à sua linha de cota. Então tá aqui, eu tenho a linha de cota, ela está aqui acima e paralela à nossa linha de cota. Os algarismos devem estar centralizados, né? E uma distância pequena da nossa linha. Então, o número aqui, ó, a medida de 40, ele não encosta na nossa linha de cota. Então, essa seria uma das regras quando tiver a linha na posição horizontal. Então, vamos lá. Quando a linha de cota está na posição vertical, né, conforme nós temos essa figura aqui do lado, veja bem, a cota pode aparecer do lado esquerdo e paralelo à nossa linha de cota. Então eu tenho a linha de cota aqui e ele pode aparecer aqui, ó. Ele está à esquerda da linha de cota. Outra possibilidade é representar interrompendo a nossa linha de cota, ó. Eu fiz uma linha de cota, eu interrompi ela e coloquei a medida entre as duas linhas aqui. Pode ser feito? Pode também. É errado? Não é errado. Tá ok? Então, essas maneiras ali. Se essa linha aqui, essa medida, tivesse exposto a esse lado, não ia mudar
Nada, simplesmente é só você imaginar essa linha aqui e a cota também vai estar à esquerda, a linha de cota. Tá ok? Então essas são algumas regras de cotagem que nós temos que estar sempre lembrando. Outras regras aí, ó. Quando a linha de cota está na posição inclinada, a cota acompanha a inclinação para facilitar a leitura, ou seja o que? Representada na posição horizontal, interrompendo a nossa linha de cota. Então eu tenho aqui, ó, um exemplo, como que nós colocamos a medida de 30, uma medida inclinada, um outro exemplo, outro exemplo, outro exemplo. Tá? Então ela acompanha a nossa linha inclinada. Você vê que está acompanhando. Pode ser assim também. Interrompo a linha, como nós vimos na outra cota, e coloco a medida. Aí a medida fica dessa forma. Tá? Então, lógico, uma série de normas, uma série de detalhes que tem no desenho técnico que vocês vão aprendendo aí no dia a dia da profissão, caso alguém for trabalhar na área de desenho. Outra regra, ó, as linhas de cota estão em posições que permitem a leitura das medidas sem que seja necessário ficar mudando a posição da folha. Do jeito que está esse desenho aqui, ó, eu consigo fazer a leitura sem mudar a posição da folha. Eu não vou precisar ficar virando a folha de um lado, a folha de outro, para poder entender o desenho. Imagine você tá lá com um desenho, eu tô lendo, de repente, opa, preciso virar a folha. Daí eu preciso ficar virando a folha. Não, ela é feita de uma maneira que eu não tenho necessidade de ficar manuseando a nossa folha, mudando ela de posição. Eu consigo entender a medida aqui de 25, que é a medida desse furo aqui, ou desse detalhe, desse rebaixo. Tá? Eu tenho a medida de 12, que é a medida desse furo aqui. Esse 25 nada mais é do que esse rebaixo que está aqui. Ó, profundidade do nosso rebaixo de 25, 10. A espessura da peça aqui, 14. O diâmetro total da peça, 32. Ah, mas não colocou símbolo de diâmetro. Aqui ele já está mostrando que a peça é uma peça circular. Tá ok? E as linhas tracejadas? É as linhas que estão representando aqui. Essa linha aqui. Ah, mas aqui está tracejada, aqui não está. Por quê? Porque aqui ele aplicou uma norma que seria um corte. Ó. Ele fez um corte, ele cortou a peça aqui ao meio e representou ela por a linha de hachura. Daí ele está mostrando ali em corte e aqui ele está mostrando sem corte. Por isso que aqui está a linha tracejada e ali está a linha cheia. Tá. Outra regra de contagem. Na vista frontal anterior aparece dois rebaixos iguais. Ó. Eu tenho aqui, ó, nessa vista frontal, eu tenho dois rebaixos. Esse aqui. Tá ok? Então, mas só foi cotado um. Eu não preciso ficar cotando os dois rebaixos, que nem aqui, ó. Esse eu optei para colocar a altura do rebaixo e esse aqui a profundidade ou a largura do nosso rebaixo aí. Tá ok? Então não preciso ficar representando a medida dobrada. Por exemplo, aqui ele mostrou comprimento, não preciso mostrar comprimento aqui. Por quê? Porque eu sei que aqui na minha vista frontal ela mostra tanto o comprimento na frontal como o comprimento na superior. Aqui, ó, essa medida aqui, por que ele não colocou? Porque ele colocou o 8 ali, ó. A largura da peça aqui é igual, não precisa ficar colocando, tá? Então a gente procura não
repetir cota desnecessário, para não ficar o quê? Para não ficar assim muito obscuro o nosso desenho. Nosso desenho tem que estar sempre com clareza. Quanto menos cota, né, mais claro o desenho vai se tornar. Ah, mas não preciso colocar medida para facilitar? Não. Matemática é tudo na área do desenho. Então a pessoa tem que saber a cota. Se eu sei que aqui eu tenho 10, eu não preciso pôr medida aqui. Por quê? Porque se eu tenho uma altura de 16 e aqui eu tenho 10, aqui só me resta ter 6 milímetros. Tá ok? Então o desenho é representado e as cotas necessárias, fundamentais para que seja confeccionada a peça. Outra, a vista que transmite a ideia mais clara da forma do rebaixo é a vista frontal. Então, ó, essa vista frontal, ela mostrou com clareza como que é esse rebaixo, que é a altura de 6. Então, por isso que a cota foi colocado aqui. É aqui que mostra, eu não consigo visualizar aqui o rebaixo. Eu sei que tem, mas eu não consigo visualizar, tá? Aqui eu até poderia colocar a medida de 20, mas como que aqui já está mostrando o rebaixo com mais clareza, então eu vou mostrar as cotas aqui. É a mesma coisa do nosso, aqui ó, o furo da peça. Por que que eu coloquei o furo, a medida do furo aqui? Porque é aqui que eu estou conseguindo visualizar o furo. Aqui eu sei que o furo foi representado daqui, mas eu vou colocar a medida aonde eu consigo visualizar, tá? Então as cotas, elas devem sempre ser indicadas nas vistas onde os elementos aparecem melhor representados. Então o desenhista, ele faz o desenho e ele começa a fazer as cotas de acordo como se ele fosse confeccionar a peça. Essa medida eu preciso colocar, essa não, porque acha daqui. Essa eu preciso colocar, essa não. E assim sucessivamente. Tá? Então a pessoa tem que saber direitinho e conhecer as normas do desenho. Outra lá, já falei ali, mas vamos estar repetindo aqui, ó. O furo deve ser representado por linhas tracejadas, aqui, ó. No caso, ele está mostrando aqui, ó, por linha tracejada. Isso aqui nada mais é do que esse furo aqui. Assim como aqui também é o mesmo furo. Essa linha tracejada é o mesmo furo. Tá? Então, ele está mostrando aqui na vista frontal, tracejada. Então, sempre que possível, a gente deve evitar de colocar cotas em linhas tracejadas. Ah, mas não tenho outra coisa, não dá, não tem onde colocar. Aí sim, mas se puder evitar, nós vamos evitar de colocar cotas nas nossas linhas tracejadas. Tá? Por isso que a cota do furo vai aparecer aqui embaixo, onde estou conseguindo visualizar o furo. Tá ok? No desenho técnico, as cotas devem ser localizadas de tal modo que não seja cortada ou representado por qualquer outra linha. Então a gente tem que procurar por as cotas sem que uma linha interrompa a visão da nossa cota. Tá ok? Sempre com uma clareza, para que a pessoa olhou ali, ele já consegue determinar qual medida do desenho. No desenho técnico, então as cotas devem ser localizadas de tal modo que não sejam, ó, de novo, cortadas ou separadas por qualquer outra linha. Temos que evitar isso aqui. Olha lá, aqui ele está representando de uma maneira. É errado. Se eu tenho como escrever da maneira correta, então vou fazer ele da maneira correta. Ó, mesma coisa aqui. Tá ok? Então a gente procura fazer a cota da maneira melhor
para que a pessoa consiga visualizar. Então isso aqui, ó, não seria correto a gente representar. Então o correto é representar dessa forma que está aqui. Olha, eu consigo ver o comprimento da peça com perfeição. Eu consigo ver a altura da peça. Eu consigo ver a largura da peça. Consigo ver a nossa medida do quadrado, que é um quadrado de 16 por 16. E consigo ver a posição do centro do quadrado, que é a 15 milímetros dessa face e a 15 milímetros dessa face. Então estou conseguindo visualizar direitinho, interpretar o desenho direitinho. Então essa maneira é a maneira correta de a gente fazer uma representação aí das cotagens, tá ok? No mesmo desenho, né, os vários modos de escrever as cotas não devem ser misturadas. Por fim, saiba que as cotas devem ser apresentadas em tamanho que as torne facilmente legível. Então nós temos que, se eu vou usar a representação separando na linha de cota, eu vou usar todas separando. Eu não vou fazer uma de um jeito, outra do outro. Então nós temos que seguir uma regra geral no desenho que a pessoa vai fazer. Que nem aqui, ó, tá tudo certinho, tudo igual, tudo igual. Então as duas formas é correta? As duas formas aqui tá correta, desde que eu siga um padrão para todos. Tá ok? Então essa é a maneira da gente fazer aí uma cotagem. E procurar sempre colocar num tamanho visível, para que a gente consiga entender aí as medidas perfeitamente. Tá? Elementos. O que tem numa peça, por exemplo? Eu posso falar que numa peça aqui, ó, eu tenho esse rebaixo. Eu tenho esse rasgo. Eu tenho esse furo. Não quer dizer porque é furo tem que ser redondo, tá? Esse furo aqui, no caso, ele tem um perfil quadrado, tá ok? Então, esses aí são os elementos que a gente pode encontrar dentro de uma peça. Poderia ter um chanfro, poderia ter um raio, tá ok? Mas eu coloquei alguns aí que é os mais que você também pode encontrar num desenho técnico ali. Aí nós temos, como que eu vou cotar um rebaixo, tá? Então a cotagem de um rebaixo, necessitamos de duas cotas, o comprimento e da profundidade ou altura, que no caso aqui, ó, eu tenho o comprimento do rebaixo, que dessa face eu tenho 36 milímetros até chegar aqui. Tá vendo o exemplo? Ó, eu não preciso colocar essa medida. Não tem necessidade. Por quê? Porque eu tenho o comprimento total, eu tenho essa medida, automaticamente eu vou saber quanto que dá aqui. É só fazer a conta, né? 54 menos 36. E aqui eu tenho a altura do nosso rebaixo, 9 milímetros. Aí aqui, 9 milímetros. Tá ok? Então é assim que a gente colocaria a cota de um rebaixo. Então está representando aí o rebaixo na nossa peça 36 por 9. Cotagem de um rasgo. Então o rasgo também ele é representado por duas cotas. No caso, o comprimento e a profundidade. Nesse caso, ele poderia também ter uma localização. Mas aqui ele já está mostrando essa linha traço ponto, quer dizer que essa linha aqui é o centro da peça. Então ele tem aqui, ó, comprimento 20 milímetros do centro. Então quer dizer que eu tenho 10 para um lado e 10 para o outro. Se eu tenho um comprimento de 60, automaticamente eu já sei que esses outros dois lados aqui também tem 20.
e a profundidade ou altura do rasgo seria o nosso 7 aqui. Tá ok? Então, ó, mais uma linha que a gente traça o ponto, ele é uma linha de centro, né, ou um eixo de simetria. Ó, outra linha tracejada que mostra o rasgo que eu não consigo visualizar ele ali. Cotagem de furo. Para cotar o furo, além das cotas que indicam o tamanho do furo, também necessitamos as localizações. Então eu tenho aqui, ó, esse quadrado. Eu já sei que o quadrado é 16 por 16 e a localização tá aqui, ó, 15 e 15. Então tá mostrando aqui também onde está o desenho com as três vistas ali. 15, 15. E a medida do quadrado, 16 por 16. Ah, eu precisaria colocar 16 por 16? Não, eu poderia representar isso aqui com um símbolozinho de quadrado de 16. Automaticamente eu ia saber que essa figura ele teria que ter 16 por 16. Então tem algumas simbologias que também facilita a vida da gente também no dia a dia no desenho técnico. Cotagem com mais de um elemento. Quando a peça representa mais de um elemento, duas situações são possíveis. No caso, elementos são iguais. Não é necessário cotar todos os elementos. Coto só um. Se for igual, não precisa ficar pondo medida repetitiva. Os elementos são diferentes. Todos devem ser adequadamente cotados, tá? Então, por que que eu tenho que seguir uma regra e fazer isso aí? Porque é o modo que possibilita a execução da peça. Eu tenho que colocar, se for igual, peça for simétrica e já está mostrando por alguma norma que são todos elementos iguais, eu coloco só uma cota. Agora, se for diferente, eu tenho que colocar todas as medidas para que o operador que vai executar aquela tarefa, ele consiga entender perfeitamente o que o desenho está pedindo para ser feito. Ó, cotagem de peça simétrica, que é o nosso caso ali, ó. Então, ó, duas cotas são suficientes para dimensionar o rebaixo, comprimento, altura ou profundidade. Então eu tenho aqui, ó, a peça ela é simétrica, eu sei que esse lado perfeitamente é igual a esse lado. Então aqui ele colocou a profundidade do nosso rebaixo, 20, e o comprimento de 15. Esse lado aqui então vai ser igualzinho, porque a peça ela é simétrica. Não foi colocadas as outras medidas, mas já deu para entender. A peça simétrica, onde tiver medida, e se não tiver do outro lado, ela é igual à medida que vai estar representado na peça, tá? Porque as duas outras partes são iguais. Cotagem de peça assimétrica, no caso, a peça ela não é igual à metade, tá? Então, ó, dois elementos são diferentes, então é necessário a gente colocar a cota do tamanho de cada um dos elementos. Por exemplo, aqui eu tenho os 18 por 21. Então, 21 é a nossa altura e o 18 é o comprimento desse rebaixo. Outro rebaixo, comprimento 18, mas a altura aqui já mudou, aqui já é 10. Então deu para perceber, se eu não coloco, a pessoa não consegue saber que medida que vai ser feito o rebaixo. Tá ok? Então é assim que a gente vai representar elementos diferentes, eu coloco todas as medidas necessárias para poder confeccionar a peça. Cotagem de elementos angulares. Então muitas peças apresentam-se parte chanfrada, e as partes chanfradas servem para quebrar os cantos vivos, que no caso aqui, ó, ele chanfrou, tirou essa parte, tirou esse canto vivo da peça.
tá? Ali, mesma coisa. Então, ele fez um chanfro, tirou os cantos vivos. Aqui também uma peça cilíndrica e ele tirou os cantinhos, fez um chanfro cada lado da peça ali. Então, nós vamos ver como que nós representamos chanfros em desenho técnico. Então, também tem uma normas ali para seguir. Por exemplo, o chanfro pode ser cotado de duas maneiras: cotas lineares e cotas lineares e angulares. Por exemplo, aqui eu tenho duas cotas lineares. Opa, aqui. 12 por 8. Então, ele falou que tem um comprimento aqui de 12 e uma altura de um lado de 8. Correto? Então, duas medidas lineares. Aqui agora eu já tenho uma medida linear, 7, que é a altura, por um ângulo de 25 graus. Aqui, 8 de comprimento, por um ângulo de 30 graus. Então, é assim que eu represento quando a peça tiver um chanfro ou algum ângulo em determinada extremidade. Eu posso fazer por medidas lineares ou eu posso colocar uma medida e um ângulo. Então, nós temos o exemplo aí de uma peça com algumas medidas angulares. Então, eu tenho aqui a perspectiva e eu tenho a projeção da peça aqui. Ó, lembrando, vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Aí ele está mostrando comprimento da peça, tá aqui, 33. Altura da peça, 15. Largura da peça, 18. Ângulo, esse ângulo que tem aqui, desse detalhe, ó, 135. Esse 45. Então, as cotas são representadas dessa forma, tá? Os desenhos que vocês fizeram aula passada, as projeções, então a partir de agora vocês podem até pegar, tem exercício de projeção lá que já tinha as cotas, então vocês vão fazer um desenho de acordo com as medidas e fazer as cotas do exercício. E vai ter exercícios de cotagem também no portal para que vocês possam treinar a habilidade de vocês aí, certo? Então nós encerramos a nossa parte de cotagem e qualquer